Como vai, Paulinha? Tudo bem? Bem-vinda. Tudo ótimo. Essa semana vai ser uma semana tranquila pra gente? Olha, uma semana forte e eu reservei várias dicas, uma dica para cada signo. Ai, que Caprichei legal. essa semana na previsão e no final da previsão eu vou dar o dia específico que tá o melhor dia para namorar essa semana, mas só no final. Só no final de cada signo? Só no final de Peixes eu vou falar, que aí é um dia bom para todo mundo, para todo mundo. Essa semana tá muito forte. O Sol entrou em Libra, então os librianos começaram a fazer aniversário agora. E está num momento muito positivo, porque essa energia de Libra, que não só o Sol está em Libra, mas Vênus está em Libra, favorece as associações. Então traz assim muita facilidade com todo tipo de união, não é só união afetiva. Então união de sociedades, na família. É um bom momento para parar as arestas, para fazer as coisas entrarem nos eixos, para ser diplomático, porque o libriano e essa energia de Libra é uma energia de diplomacia, né? De bem-estar, das pessoas fazerem as coisas sempre pensando no outro lado. Então é um mês assim que no geral a gente está assim nessa energia de Libra agora, né? Tanto do Mercúrio em Libra quanto do Sol em Libra, que vai trazer uma grande assim abertura nos relacionamentos. Também é um momento muito bom essa semana para começar tratamentos estéticos. Então tratamentos de beleza, tudo que você quiser fazer. Boa semana. Fazer uma limpeza de pele, uma drenagem linfática, algo que você vai fazer que melhore o seu visual, ou um regime, uma reeducação alimentar, o que for para beleza. Lembrando que a beleza sempre é interior, né? Porque às vezes a gente vê tanta gente linda fisicamente que não tem luz, né? Não tem que abre a boca, não tem brilho. E assim como tem pessoas que não são tão bonitas dentro do padrão estético tradicional e que tem uma luz, que tem um carisma que passa, que cativam. A ser mais bonita então ainda. Assim, a união dos dois é que é o interessante. É o equilíbrio. Sim, né? porque quando a pessoa é bonita interiormente e exteriormente, aí sim ela se torna uma pessoa realmente bonita. Então essa semana tem dicas importantes e no final eu vou dar esse dia especial aí. Pro namoro, hein, gente? Mas para Áries, como será a semana? Então, Áries está numa semana positiva, de muito foco, de muita objetividade, uma semana positiva no trabalho, eles estão muito proativos, fazendo as coisas acontecerem. Eles estão mais eficientes do que o normal no trabalho, no quesito trabalho. O lado ruim dessa semana é que se eles ficarem só nisso e não terem uma relação mais humana com as pessoas, mais, digamos assim, generosa, eles podem passar uma impressão de uma certa frieza para os outros. Então, é uma semana que se pede que eles sejam mais humanos, mais generosos, que eles não sejam tão só objetivos. Que fiquem com o coração mais mole. E que nesse coração mais mole aí que você está dizendo, sejam mais generosos mesmo, saibam fazer um elogio, saibam agradecer, saibam também não ficar só no objetivo, só no trabalho. Só na pentelhação. Sejam mais suaves, mais brandos nessa objetividade deles com os outros, aproveitando essa energia de Libra da semana. Que bom. E os taurinos? Os taurinos estão essa semana com o principal, assim, defeito deles, que é a teimosia, ativado. Então eles têm que tomar cuidado para não serem inflexíveis em relação a alguns assuntos. Porque essa semana, no geral, para todos também, ela tem um aspecto um pouco tenso de Urano, Plutão e Sol, que está fazendo com que as pessoas fiquem um pouco mais radicais em algumas coisas. E um dos signos que tem uma tendência maior nessa semana a ter esses radicalismos é Touro. Tem um outro que eu vou falar também depois. É lá pra frente. Mais pra frente. Mas Touro tá com uma tendência muito grande a essa inflexibilidade. Então o que se pede é que é ótimo ser teimoso no sentido de que te leva a um foco. Então nesse sentido, a teimosia tem um lado positivo, como eu já disse aqui. Sempre um lado nosso negativo tem um fundo positivo pelo qual aquele lado aparentemente negativo existe. Mas essa teimosia do taurino, na verdade, faz com que ele chegue ao destino que ele deseja. Isso é o lado bom. É o lado que ele pratica o foco, que é a meta, né? Que é o que a gente trabalha em coaching, atingir uma meta. Então, no caso, o taurino, ele tem muita facilidade. Só que qual é o problema? Às vezes, aquela meta é para ser modificada. Aquilo não tá dando certo. E ele tem que olhar e falar assim, não, calma aí, isso aqui não dá. Mas pro taurino isso é difícil. Exatamente. Né? Então, essa semana, procure tomar cuidado, seja flexível e veja outros caminhos em relação a coisas que não vai dar mais. Tipo, olhou aquilo e falou, não, isso aqui não dá mais. E aí muda. E aí muda, que ele tem essa dificuldade. Mas quem é de Touro, acho que dificilmente aceita uma mudança com tanta naturalidade. A não ser que seja uma mudança assim, gigante da noite pro dia. E às vezes, o que acontece? Quando a gente evita a mudança, quando a gente foge da mudança, isso para todos os signos, em todos os aspectos da nossa vida. Normalmente ela vem depois de uma forma meio cruel, assim, um pouco mais dolorida. Porque se a gente tem um poder de análise maior para já estar prevendo as coisas e antevendo as coisas, a gente faz a mudança na hora certa e não na hora que já
cai o barraco, digamos assim, entendeu? Que a história já cai, que aí você tem que procurar aquela coisa, né, tipo um caminho novo, sendo que você não tinha pensado ainda nisso. Então o ideal é que a gente sempre esteja analisando, mapeando na nossa vida o que precisa, o que já está ruindo, o que precisa de um upgrade naquilo, o que precisa de uma elevação, né, de uma mudança de foco. E os geminianos? Geminianos estão numa semana positiva porque estão muito criativos. Então, principalmente os geminianos que trabalham com arte, com comunicação, que trabalham com alguma forma de você expor ideias e ideias novas, eles estão muito favorecidos essa semana. Então, o geminiano deveria fazer aquela pergunta assim: o que eu posso criar na minha vida de novo? De solução, ou de uma ideia, ou de alguma coisa também, como do taurino, que precisa ser modificada. Essa semana ele pode ter essas soluções, ele pode ter esses insights do que poderia ser transformado. Então é uma semana que eu considero positiva, porque nesse aspecto, se aproveitar essa energia. Mas também, se não aproveitar, perde o tempo à toa, né? Exatamente. A gente está aqui sempre falando qual é a energia da semana. E aí depende do aproveitamento também de cada um, né? Por isso é, na verdade, uma dica, né? Quando você faz a previsão astrológica, é uma energia para ser aproveitada mediante tudo que está passando com a vida da pessoa. Porque às vezes a pessoa está passando por um momento que é diferente do que a gente está falando aqui numa previsão, porque é a vida de cada um, né? São milhões de pessoas de Áries, são milhões de forma mais genérica, milhões de pessoas de Gêmeos, milhões de pessoas de Câncer, cada uma passando por um momento. Então o que a gente dá é a vibração da semana, de forma a aproveitar essa vibração para ter uma melhor performance mesmo durante a semana, ter um melhor aproveitamento da semana. Então você de Gêmeos, aproveite bem sua semana. Agora, quem é de Câncer? Câncer está o melhor essa semana para a área da sexualidade, fazer amor, né? Namorar. Então, assim, o canceriano, ele é muito romântico. Só que ele passou por uns momentos aí de emocionalismo nas últimas semanas, meio, sabe, meio tenso e um pouco preocupado demais com essa coisa de o que eu vou mudar no outro, com cobranças, reclamações. E essa semana ele relaxou. Então, assim, ele está pronto para namorar, pronto para o ato. Só que o que acontece? Muitas vezes a gente fala que um signo tá bom na sexualidade, né? Que cada semana tem um signo que tem um foco maior nisso. Só que aquela pessoa não está com a sexualidade também aberta. Tem muitas pessoas que têm bloqueios nos chakras, por exemplo, no chakra básico, o chakra esplênico, que são os chakras da sexualidade, que é o primeiro e o segundo que eu expliquei um dia que eu vim aqui. Foi. Então, esses chakras que estão nas áreas genitais mesmo, eles têm uma relação com a sexualidade muito forte. Quando as pessoas estão com bloqueios energéticos nesses chakras, ou com deficiências também energéticas no geral, que a gente vê segundo a medicina chinesa, essas pessoas, por mais que a semana esteja boa para Câncer ou para outro signo, elas não conseguem ter esse tesão, ter essa libido para colocar elas isso são pra... travadas, porque né? elas, assim, é como se a pessoa tivesse a vontade de transar, a vontade de fazer amor, só que o que acontece? Ela não tem combustível para isso. Falta energia. Falta o combustível. Mesmo. O carro tá novinho. Imagina um carro novinho, só que esse carro novinho não tem combustível, entendeu? Então aí nisso você precisa trabalhar com florais, com reeducação alimentar, com diversas técnicas para você trabalhar isso e abrir esse caminho, porque senão a pessoa fica travada. Aí eu vou falar a previsão e falar assim: nossa, mas eu tô zerada. Não tem nada a ver comigo. E tem a ver, mas você não está pronta energeticamente para esse momento ainda. Né? Exatamente. Agora, e os leoninos? Bom, os leoninos estão num momento que eles estão com uma coisa atípica, tá? Porque, assim, o leonino, ele é um signo fixo, tá? Acho que eu já falei até isso com você, né? Que o Daphne é de Leão. Que eu sei ele é fixo. O marido da nossa amada apresentadora. Então, o que acontece? O leonino, ele é um signo que, por ser fixo, ele tem dificuldades com mudanças também, como o caso de Touro e como Escorpião também, que apesar de ser de água, é um signo fixo. Tá? Que são signos que demoram para mudar, tem uma tendência à inflexibilidade. E Leão também tem isso. E essa semana está acontecendo uma coisa típica. Ele está com facilidade para mudar e ver as coisas de vários aspectos. Então, o que é bom para o leonino essa semana? Que ele abra o panorama. Então, abre, sabe a grande angular? Sim, você pode ficar com a câmera aqui. Com aquela imagem pode abrir a limitada grande angular e você pode abrir o que a gente chama na fotografia de olho de peixe, né? Que pega mais. Então, assim, abre o ângulo. Sabe? Abre, vê as coisas sobre outro aspecto. Vê o que eu poderia mudar aqui. Amor eu sempre ajo da mesma forma no amor.
Eu sou sempre aquela pessoa que está esperando aquele tipo de coisa. Será que eu não poderia, e de repente isso não está dando certo, será que eu não poderia esperar uma outra coisa? Será que eu não precisaria procurar um outro tipo de pessoa? Entendeu? Então é um momento em que o leonino pode rever os seus paradigmas, né? Ou seja, rever as suas posições, ver os seus conceitos e aí realizar, de repente, mudanças a longo prazo, ou até imediatamente, né? Porque quem tem esse signo fixo acaba sofrendo com isso também, porque às vezes percebe que tem que mudar, mas não consegue fazer a mudança. E principalmente quem está perto também, né? Quem está perto sofre demais, porque às vezes uma relação a dois, ou mesmo uma relação profissional que envolve, por exemplo, a gente está aqui na TV, quantas pessoas estão aqui envolvidas, né? Muito. Tudo isso envolve jogo de cintura, tudo isso envolve tato, tudo isso envolve saber mudar. Então, se alguém chega para você e fala assim, olha, isso aqui não é legal, vê bem se vale a pena você fazer isso, você tem que ter a humildade de falar assim, puxa, realmente, isso aqui não é legal, e é por isso mesmo. Então vou pesquisar, vou mudar isso aqui, porque a pessoa está falando isso pro seu bem, é um grupo. E uma relação, no caso, por exemplo, a dois, é a mesma coisa. Então, se alguém às vezes te dá um toque, o leonino tem uma dificuldade de ouvir esse toque. Demora uns 2 dias, mas aí a ficha cai. Dependendo do mapa, né? Dependendo do mapa, se for um leonino com algumas coisas em peixes, com alguns signos que são mais flexíveis, mais adaptáveis, sim. Agora, se for um leonino, por exemplo, com ascendente leão, com não sei o que, escorpião, com não sei o que, em touro, aí a coisa fica mais complicada. Mas uma aquariana com ascendente Áries e a lua em leão, ele tem que ser maleável, não tem jeito. Ou é. Ele tem que entrar na linha, né? Vocês dois devem ser uma coisa forte. Mas a gente se complementa, isso que é legal. Porque Aquário e Leão são complementares. Volto já. Vai lá, a gente continua a saber tudo sobre os signos. Agora o próximo Virgem. Ó, gordinha, o próximo é seu. Fica de ouvido. Bom, vamos aos virginianos agora. Bom, os virginianos estão um pouco com o saco cheio de rotina. Estão de saco cheio? E também não é muito típico para os virginianos isso, porque os virginianos, teoricamente, gostam, né? Teoricamente o que se diz dos virginianos é que eles adoram rotina, que eles são super trabalhadores, né? Aquela pessoa super certinha. Não é sempre assim, tá? Existem virginianos que são bem diferentes e que não gostam tanto de rotina, porque se você olha o mapa astral de uma pessoa, você tem a configuração total daquilo. Gosta ou não gosta de rotina. Então tem virginiano que você vai falar se é organizado e ele não é. Porque ele tem 5 outros planetas em peixes. Ele não vai ser organizado, ele é o oposto daquilo que é o signo oposto que é peixes. Aí fala, mas não tem nada a ver com o meu signo. Exatamente, que você só vai entender isso quando você faz o mapa. Por isso que eu sempre acho bom ressaltar pra gente mostrar o que é astrologia, não banalizar a astrologia, que é uma ciência muito antiga. Então, assim, o virginiano, ele não é sempre tão certinho. E essa semana, particularmente, é uma semana que se pede que ele se solte, quebre a rotina, vai fazer uma coisa bem diferente, tá? Se você tem pessoas ao seu redor para te ajudar, peça, olha, essa semana faz uma surpresa, me quebra. Sabe, me quebra. Em qual sentido? O me quebra é tipo assim, quebra o meu padrão. Porque a gente tem rotina. Porque a gente vai seguindo sempre aquele padrãozinho, né? E às vezes na rotina vai seguindo aquele ritmo. E essa semana o virginiano tá com o saco cheio disso. Então ele tá precisando do quesito surpresa, do quesito ousadia na vida dele, para ele não ficar naquela coisa, naquele marasmo, né? Eu vou de novo lá fazer a mesma coisa. Por exemplo, a Mama. A Mama, ela vem aqui sempre. Mama? Isso daí não tem tédio nunca. Você fala, vamos, ela não sabe nem aonde, ela aceita tudo. Então, você que é parceira da Mama, faz uma surpresa pra Mama. Fazer a surpresa. Surpreende a Mama. Num dia vem aqui de uma forma diferente, fala, loira! Mama, essa semana você vai dar uma dançadinha aqui. Essa semana você vai fazer alguma outra coisa. Ela topa tudo, isso é super divertido. E outra coisa positiva pra Virgem é que ele tá muito bom, assim, no quesito comunicação. Tá conseguindo se comunicar muito bem. Então, os virginianos que precisam redigir um texto, que precisam se comunicar de alguma forma, essa semana é uma semana boa. Se ele tiver que escrever um documento, escrever, sei lá, um manifesto que seja, imagina um virginiano rebelde que tem que escrever um manifesto, né? Faça essa semana. Existem virginianos rebeldes também. Mas também, de todos os signos, ele não é tão chatinho, certinho, higiênico do zodíaco. Tem virginianos muito criativos. Inclusive, tem muitas cantoras de virgem, que são Ana Carolina é de Virgem, Marina Lima é de Virgem. Não sabia não. Paula Fernandes. Também. Então tem várias mulheres de Virgem que tem essa coisa com a arte, com a música. Sandra de Sá também é virginiana. Então tem muitas mulheres. Glória Pires. Olha, só gente boa. Dona Brusqueta. Sofia Loren.
Tem muitas mulheres aí de Virgem ligadas à arte, que não é, então, assim, virginiano não se atenham sempre a essa coisa, a pessoa chata, certinha. Não, tem virginiano que não é nada disso. Como você diz, sempre vale o mapa astral. Sim, e não com o signo certeza. solar só, né? É isso aí. E librianos? Bom, Libra tá numa semana que eu até pensei numa frase de uma música do Michael Jackson, que fala Make a Change, que é a Man in the Mirror, o Homem no Espelho, que é a história de uma música que a pessoa se olha no espelho e ela percebe que ela tem que fazer uma mudança, né? Que é a música do Michael, grande Michael Jackson. E aí, no caso, essa música me inspirou porque é muito essa pegada de Libra essa semana, ou seja, fazer as mudanças, realizar as mudanças. Por quê? Tá no período de colheita. Né? Que é o que a gente mudou de nome, lembra? Não é inferno astral. Nós ressignificamos, né? Usamos esse conceito do coaching, que é a ressignificação, para trocar inferno astral por colheita. E a pura verdade. Então, vocês, quando ouvirem aqui colheita, a gente já sabe que é colheita. Vai colher o que plantou. Pode ser bom também. Não vamos ficar com esse conceito preso. Você que escolheu o que plantar. Você que escolheu. Então, analise o que você plantou, como isso foi colhido e veja o que você vai plantar de novo, como que você vai criar os seus novos espaços, né? Você tem o seu território para plantar. Então, veja como você vai colocar suas sementes. Analise com calma e make a change, faça a mudança. Esteja totalmente disposto a se transformar. E o TBC? Sim, o TBC você já pegou, adorei, que você assimilou o TBC, porque se não fizer a mudança, não vai, a mudança não cai no céu. Sabe o que é TBC, Riquinho? Tira a bunda da cadeira. Se mexe. Não adianta querer mudar tudo e continuar sentado em casa. A mudança não cai do céu, né? Não. A mudança, principalmente quando é uma mudança que você quer efetivar, você tem que ir atrás. Tanto é que é um conceito do coaching, o TBC, você fazer a coisa acontecer e não ficar esperando atingir a sua meta de uma forma objetiva. Sentado reclamando, né? Que não adianta nada, que a gente já falou disso também, trocar reclamação por solução sempre. Melhor. Boa semana, a gente lucra mais. E quem é de Escorpião? Bom, Escorpião está numa semana que, bem como outro signo que eu vou falar na frente, que no caso vai até o seu, precisa se resguardar um pouco. Então está numa semana de resguardo de energia, então é aconselhável que faça, se puder ir para um spa, se puder fazer uma massagem, se puder fazer alguma coisa que permita esse relaxamento. Às vezes a gente não está conseguindo relaxar, né? E alguém falar pra gente assim, relaxa, irrita mais ainda, né? Porque a gente não está relaxado. A pessoa fala, relaxa, calma. Você fala, eu tô relaxada. Exatamente. Então, assim, às vezes, ainda mais pro Escorpião, que, como eu disse, é um signo fixo. Então, muitas vezes, ele não consegue ouvir o que as pessoas estão falando. Então, a pessoa fala, se acalme, que nem eu aqui. Tá, a Paula Pires, a astróloga, tá falando para eu relaxar. E ela sabe dos problemas que eu tenho. Ela sabe o que está acontecendo. Então, assim, Escorpiano, se você não está conseguindo relaxar, se está difícil ficar quietinho, se resguardar, porque é uma semana de realmente se resguardar, sei lá, pede para alguém mexer aqui no ombro. É tão bom fazer uma massagem. Alguém relaxar, falar, opa. Aqui na Gazeta a gente tem no Grêmio a Juraci. Ela é ótima na massagem. Tem uma massagista aqui? Tem, Bom saber, porque eu estou precisando de uma. 6º andar. Bom saber. Lá perto da produção. Vou pegar o contato. No Grêmio. Ela é ótima. E outra coisa de Escorpião que é importante. Ele, lembra que eu te falei que tem um signo específico que está com tendência a opiniões radicais, que é uma tendência geral dessa semana, de radicalismo? No caso, esse é o signo, Escorpião. Então, Escorpião, essa semana, porque o aspecto de Sol com Plutão tenso, ele justamente o Plutão é o regente de Escorpião. Então, nunca é à toa. O que eu estou falando é justamente porque tem esse aspecto tenso de Sol com Plutão, que é o regente de Escorpião. Então, é uma semana que Escorpião deve evitar radicalismos. Evita, eu tô certo, é assim, tem que ser assim. Porque Escorpião normalmente é mais ou menos assim. Eles gostam muito de colocar as opiniões deles. Então, eles gostam muito de falar assim, eu acho isso, eu penso isso. E tem uma coisa, às vezes, de ego nisso, de colocar isso dessa maneira. Leão também tem isso, ambos fixos, né? Então, essa semana não é uma semana que se pede isso, é uma semana que se pede que se fuja disso. Porque a energia de Libra, de diplomacia, de bem-estar com as pessoas das relações está presente. Então, se você deixar se levar pela outra energia, que é a tensa, levando a radicalismo, você pode ter problemas. Então, evite. Evite a fadiga. Evite a fadiga. Escorpianos é para ficar quietinho. Quem é de Sagitário? Sagitário, que muitas semanas estava numa vibração de ficar quieto, agora na semana passada já estava bom e essa semana continua o melhor signo. Ai, que ótimo. Continua. Na semana passada já estava e são dois aspectos muito positivos que estão rolando com Júpiter, que é o regente no caso de Sagitário. Então, assim, tá uma semana incrível para Sagitário, de muito otimismo, no amor, de muita paixão e até nas relações de amizade também. O sagitariano tá com empolgação, sabe? Tá com entusiasmo.
entusiasmo. Você conhece o significado da palavra entusiasmo? O que quer dizer? Entusiasmo, o significado etimológico da palavra é Deus dentro de si. Olha, que legal. Entusiasmo, é Deus dentro de si. É uma das palavras que eu mais gosto do vocabulário. Eu não sabia, porque eu acho muito bonita essa palavra, entusiasmo. Então, essa energia de Deus dentro de si, que é o significado dessa palavra, é uma energia que está muito presente em Sagitário essa semana. Então, o que ele pode aproveitar para resolver problemas dele? Questões que estão pendentes com um momento como esse, com Deus dentro de si. Melhor impossível. Transbordando, por que você não vai correr atrás e resolver tudo? Pois é, porque afinal de contas, querer é poder e você tem o TBC e está com tudo a favor. Então, abra as trilhas, abra as portas e resolve as questões. E semana favorável para isso, então, né? Total. Olha que bom. Sagitário tá incrível. O melhor da semana, então você de Sagitário aproveite mesmo. E capricornianos? Bom, Capricórnio tá numa semana em que se pede que ele olhe para dentro, tá? Então o movimento é o momento de entrar, não de sair. Então o mundo fica pedindo o tempo inteiro pra gente sair, né? Então da gente trabalhar, fazer coisas, dar o tempo inteiro algum tipo de contribuição, as pessoas estão sempre cobrando uma posição nossa. Então assim, esse é um momento de que mesmo que isso esteja ocorrendo, né, que isso esteja acontecendo, que você não se deixe levar por isso e vá para dentro. Então faça meditação, oração, como for o seu jeito. Se você é católico, vai fazer da sua forma. Se você for budista, você vai fazer as suas orações a Buda. Se você não tem religião, mas acredita em Deus, você vai ter o seu momento de silêncio. Mas se voltar à espiritualidade. Se você não acredita em Deus, mas você acredita na natureza, se você acredita no poder da natureza, que é o que te faz estar vivo aqui, então você vai ficar um pouco em contato com a natureza. Cada um vai buscar uma forma de contato com algo que julga mais interiorizado e que julga superior a essa vida material, né, que a gente vive aqui. Então essa é a dica para Capricórnio, que ele faça isso, porque se ele aproveitar essa energia essa semana, ele vai conseguir evoluir muita coisa, porque a vida não é só para fora. Não. A vida é também para dentro. E muitas vezes a gente está num momento muito propício para ir para dentro e a gente não percebe, porque a gente tem tanta coisa para ir para fora e esse momento passa. A gente vai vivendo, vai fazendo as coisas e não consegue parar. E o pior é que não se dá nem conta que está passando, né? Exatamente. Aí é pior que tudo. Boa semana para vocês, Capricórnio. Então quer dizer que nós, aquarianos, quietinhos também. Aquarianos também. Aquarianos já tem mais ou menos umas 2, 3 semanas que se pede que eles resguardem energia. Eles não podem abusar, porque se eles abusarem, eles podem ter consequências na saúde, de estresse. Então não é um momento para ele ficar todo vapor. Ele vai gastar a energia dele no que precisa. Então ele vai ser econômico. Eu tenho que trabalhar que nem você, aquariana. Eu tenho que trabalhar 8 horas por dia, vão ser 8 horas por dia. Vou chegar em casa, eu não vou responder 30 e-mails, eu não vou... Mas sabe que eu tenho feito isso? Porque você já deve estar sentindo, né? Que precisa dar um slow motion. Você falando, eu estava pensando, esse fim de semana, sábado foi muito corrido o dia inteiro. Ontem eu falei, eu vou assistir televisão o dia inteiro. Pus o computador do lado, fiquei só assistindo assim, parada. E aquelas coisas que não precisa pensar muito também, né? Nossa, é tudo... Nada, nenhum programa muito complexo, passa tempo. E eu acho que tem hora que a gente tem que se dar um tempo mesmo das coisas, né? Sim, com certeza. Às vezes a gente precisa de uma coisa que não faça a gente ficar nas elucubrações mentais, que a gente fique pensando muitas coisas. Relaxe mesmo. E o aquariano, que é muito mental, você é de um signo muito mental. O aquário, ele é intelectual e ele tem muitas ideias, a mente dele não para. Ele não é um signo nervoso, mas ele é um signo que tem... agitado. Mentalmente. A mente dele que não para. Então ele tem o diálogo interno constante. A gente tem 2 diálogos. O aquariano, eu trabalho muito com um floral que é o White Chestnut, que é de Bach, que é para isso. Porque o diálogo interno constante do aquariano é terrível. Não só do aquariano, né? Tem alguns outros signos que têm essa tendência. Virgem, como eu, também tem essa tendência. São muito mentais. Então, no geral, pessoas muito mentais, existem até florais específicos para isso, para relaxar. Porque são pessoas que não são assim... irritadas, que vão explodir com o outro, mas são pessoas que internamente elas estão ali pensando 1000 coisas e às vezes não desliga e precisa desligar. Então existem florais específicos para isso. A pessoa dá um slow motion, que você faz uma mistura que faz a pessoa falar, não, calma aí, agora eu estou pensando nisso. E aí fazer que nem você fez. O que você falou? Agora chegou a hora de eu parar. Eu vou ver televisão. Você, em vez de usar um floral ou qualquer coisa, uma meditação, você usou a televisão, mas você usou a televisão, né? Você falou, agora a televisão vai me fazer abstrair. E também é uma técnica. A televisão também pode ser uma técnica. Quantas pessoas não devem usar a televisão para dar uma abstraída? Ah, muita gente, viu? Grande parte. E os piscianos, como estarão essa semana? Bom, os piscianos estão numa semana em que eles podem estar um pouco indecisos com algumas coisas que eles perceberam. Nas 2 últimas semanas, eles andaram tendo muitos, assim, defragues, né? Que a gente chama, que
é aquilo que a gente faz no computador, que a gente organiza as coisas. Então, o pisciano, ele organizou muito as coisas. Ele colocou as coisas em compartimentos e viu o que ele deveria fazer, o que ele não deveria. Só que agora ele está naquele momento de decidir. E muitas das coisas ele está com um pouco de medo, com uma certa indecisão. Então, o que se pede para o pisciano é que ele pare, olhe para dentro e trabalhe com a intuição dele, porque a intuição não é só o mental, não é só a elucubração mental. Então, o que se pede é que ele consiga, através da intuição, tomar essa decisão que ele está precisando tomar. Porque eles estão no momento de decisão. Mas que sabe o caminho a seguir? Não está sabendo. Né? Ele já mapeou. Mas não sabe bem que direção, quer dizer, tenho esses 3 caminhos, qual que eu sigo? Exatamente, né? Ele está um pouco confuso em relação a que caminho seguir. Boa semana para você de peixes também. Agora, se você quiser conhecer um pouco mais do trabalho da Paula Pires, o site é vidasutil.com.br. Já falei do site para você acessar, porque aí você entende, a gente está falando de florais, a gente está falando de coaching, e às vezes fala assim, puxa, mas isso tudo tem a ver com astrologia? Pelo trabalho da Paula, é tudo ligado e tudo faz parte desse universo. Inclusive, né? A astrologia, o mapa astral, eu faço os florais astrológicos, que são florais para trabalhar o mapa. Às vezes a pessoa, por exemplo, tem alguns problemas como falta de libido, ansiedade extrema, falta de realização material, e tudo isso está no mapa astral. Então você trabalha com os florais astrológicos para driblar isso, né? Equilibrar isso. Agora, do sexo que você falou. Exatamente, eu falei, ela não vai falar, vou ter que falar, que senão depois o público vai brigar lá, vai ligar lá na produção. E quem que é? Que signo que é? Olha, todos os signos estão favorecidos. Tá? Todos os signos estão com essa abertura na sexta-feira, tá? Então, sexta-feira, a partir das 9 horas da noite, tá? Não é antes, depois das 9 horas da noite, existe um aspecto muito positivo para essa questão do namoro, da sexualidade. Então, convém que se aproveite essa energia, uma energia que vai estar presente. O importante é que a gente olhe para ela e que faça ela acontecer. O approach, ou seja, a forma de se aproximar em termos de romantismo, de namoro nessa sexta-feira, é uma forma mais direta. Não é aquela forma... Não é de romantismo, jantar fora, nananã. É uma forma mais de pegada mesmo, sabe? Aquela coisa mais animal. Mais de ser direto, de ser ousado, de chegar e também de surpreender, tá? Então, isso na sexta-feira, a partir das 9, para todos os signos. Mas acaba na sexta, é? É na sexta. É só sexta. É só sexta nesse horário aí. Começa às 9 e vai mais ou menos até o meio da madrugada. Aproveite a sexta-feira. Site, mais uma vez, vidasutil.com.br. Telefone de contato da Paula Pires é o 97677-4444. 97677-4444. Obrigada mais uma vez. Muito obrigada. Boa semana para você, de muita paz, viu? Para você também.